Irmãos, hoje nós finalizamos uma porção grande aqui do Evangelho de Mateus, né, que nós vimos analisando domingo a domingo, que é o famoso Sermão do Monte, né, que iniciou lá no capítulo 5, e hoje nós encerramos o capítulo 7, né? Eu confesso que eu perdi quantas vezes eu falei nos últimos tempos aqui a palavra Sermão do Monte, Sermão da Montanha, né? Foram várias pregações aqui nessa grande pregação que o Senhor Jesus promoveu aqui enquanto esteve no seu ministério terreno, né? Uma maravilhosa pregação, é uma porção preciosa da palavra de Deus. Então nós já vimos todo o ensino de Cristo, nós já vimos tudo aquilo que Cristo pregou aqui nesse sermão, e hoje nós veremos os dois versículos finais, onde Mateus ele narra a reação das pessoas ali presentes. Né? Mateus vai narrar o que aconteceu com aquelas pessoas que escutaram, né? Qual foi a reação delas diante deste grande sermão. Esse é o texto de hoje, Mateus 7, versos 28 e 29. Então acompanhe comigo a leitura do texto. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos mais uma vez nos colocar diante de Deus em oração? Querido Deus, soberano Senhor, nós mais uma vez estamos diante da palavra de Deus, desse texto sagrado. Como o irmão Adriano orou anteriormente, nós consideramos como cristãos a verdade absoluta. Nós cremos que é de fato a palavra inerrante e suficiente de Deus a nós. E todas as vezes que nós nos colocamos diante desta palavra, nós devemos também nos colocar em oração diante de Ti, pedindo que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito, nos guiando em toda a verdade, Senhor, e nos afastando do erro, Pai. E é isso que nós pedimos agora, Senhor. Nos guia na Tua verdade, Pai. E não permita que a gente caia no erro, Senhor. Que possamos compreender o texto bíblico e que ele venha a ser relevante a todos nós hoje aqui. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, essa primeira parte do versículo 28, que diz ali, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, essa será uma expressão bastante utilizada por Mateus ao longo do seu evangelho. Sempre que Mateus utilizar essa sentença aqui, são sentenças um pouquinho diferentes, mas são bem parecidas, ele está sinalizando com isso que um bloco grande que faz referência ao ensino propriamente dito de Cristo, palavras de Jesus, está acabando e ele inicia então uma transição no texto para uma narrativa que ele vai fazer sobre outros eventos relativos à vida de Cristo. Então reparem isso na prática, nós temos aqui o início, o final do capítulo 7, nós temos também lá no capítulo 11, verso 1, corre ali rapidinho, capítulo 11, verso 1 diz ali, ele vai usar praticamente a mesma expressão. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Depois, no 13, capítulo 13, verso 53, ele vai usar também, tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali. Depois, no 19, 1, e acontecendo que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. E por fim, no capítulo 26, verso 1, onde ele vai dizer, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos. Então, Mateus ele usa essa expressão para indicar que se encerrou uma porção de ensino de Jesus e agora ele está fazendo uma transição para alguma narrativa que ele vai fazer de outros eventos, né? Então, sempre que você encontrar essas expressões, você já sabe o que isso significa. E aí, depois de fazer essa transição, aqui no versículo 28, indicando que ele vai iniciar uma narrativa de fatos, Mateus ele vai então falar sobre a reação das pessoas diante da autoridade com que Jesus pregou esse sermão. A autoridade de Cristo, esse assunto, ele é bastante importante, irmãos, para todos nós. Porque o peso das palavras de uma pessoa, elas possuem uma relação direta com a autoridade que essa pessoa possui. Eu vou exemplificar isso para que todos entendam. Vamos pensar no lar, tá? Nas nossas famílias. A palavra dos pais tem sempre um peso maior do que as palavras dos filhos.
né? Todos ali podem opinar, podem colocar as suas ideias, opiniões, mas a decisão final em uma família, ela vem por meio da palavra dos pais, que são a autoridade ali no lar. Quando nós nos reunimos em assembleia aqui na igreja, dia 26 temos assembleia, se nós estivermos debatendo algum assunto, tomando algum tipo de decisão importante que vai influenciar a vida da igreja, a opinião de todos são importante, mas certamente quando os pastores se manifestarem, as pessoas vão prestar bastante atenção na opinião do pastor, porque ele exerce um papel de autoridade dentro da congregação. Se pegarmos no trabalho, né, quem trabalha em alguma empresa fora, em qualquer lugar, sabe que a palavra do chefe, da autoridade, do proprietário, sempre tem um peso maior do que a palavra dos demais. Por quê? Porque ele tem um papel de autoridade ali. Na escola, a mesma coisa, né? Se você estuda em uma escola, a palavra de um professor, da diretoria, seja quem for, exerce um peso maior. Ao menos deveria exercer por conta do papel que ocupa da sua autoridade. Esse é o motivo pelo qual Mateus ressalta que as palavras que acabaram de ser ditas no Sermão do Monte partiram de alguém que possui autoridade. E analisar essa autoridade é o alvo da exposição aqui hoje. Mateus fala ali no texto que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Mas nós precisamos entender que tipo de autoridade é essa e de onde vem a autoridade de Cristo. Esse é um assunto extremamente importante, irmãos, porque se nós reconhecemos essa autoridade de Cristo, aí então, certamente os nossos ouvidos estarão muito mais atentos às suas palavras. E, consequentemente, nós buscaremos fazer aquilo que o construtor prudente fez no texto anterior. Ele ouviu e colocou em prática, porque ele reconheceu Cristo como autoridade sobre ele. Ele ouviu as palavras de Cristo e aplicou na sua vida. Então, hoje nós veremos, com base aqui nesse texto, que a autoridade de Jesus é demonstrada de 3 maneiras distintas. Por meio do seu ensino superior, por meio do seu caráter superior e por meio da sua origem superior. Esse é o motivo pelo qual nós devemos dar ouvidos a Cristo. Esse é o motivo pelo qual nós devemos obedecer a Cristo, porque Ele é alguém que possui autoridade. E ainda mais, Jesus não é qualquer autoridade. Ele é a maior autoridade de todas. Jesus é a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. Então vamos direto ao ponto. Essa autoridade máxima do Messias, ela é demonstrada primeiramente por meio do seu ensino superior. No verso 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Nós temos aqui nesse texto um caso onde a língua portuguesa ela não consegue atingir o alvo preciso pelo qual Mateus está aqui tentando relatar no seu evangelho. Ele informa que no momento em que Jesus encerrou o seu sermão, as muitas pessoas ali presentes ficaram maravilhadas com tudo aquilo que haviam ouvido. E as traduções que nós temos, elas se esforçam para retratar com fidelidade o que o texto na sua língua original, né, você deve saber que é o grego, ele apresenta. Esse sentimento que as pessoas tiveram, que está descrito em algumas traduções, como a Almeida Revista Atualizada, que nós usamos aqui nas pregações como maravilhadas. A Almeida Revista Corrigida vai trazer admiradas. A Bíblia de Jerusalém vai trazer como extasiadas. A verdade é que todas essas traduções, elas tentam fazer o melhor possível, representar aquilo que o autor quer dizer da melhor forma para que a gente compreenda. O problema é que não existe nenhuma palavra na língua portuguesa que corresponda de maneira literal àquilo que Mateus escreveu no original. Literalmente, essa palavra grega aqui, traduzida por maravilhadas, tem o significado de que muitas pessoas ficaram como que fora de si. O que Jesus disse no seu sermão foi tão maravilhoso
que tirou essas pessoas dos seus sentidos normais. E ainda mais, o tempo verbal que Mateus vai usar no seu evangelho indica que essa não foi uma sensação momentânea, mas foi algo que durou algum tempo. As pessoas saíram de lá atordoadas, fora de si com o que elas acabaram de ouvir. E aqui entra uma pergunta pertinente. O que será que motivou essa reação tão impressionante em relação ao que eles ouviram, né? O que motivou algo tão, uma reação de tirar as pessoas de fora de si por aquilo que elas ouviram? Elas estavam maravilhadas, extasiadas, fora de si. E a Bíblia indica claramente o motivo para isso. Ele diz, por conta da doutrina de Cristo. Por conta da doutrina, as pessoas ficaram desse jeito. E doutrina, irmãos, é uma palavrinha que causa arrepio no meio evangélico dos nossos dias. Você quer uma postagem para bombar nas redes sociais? Cria uma imagenzinha para compartilhar, coloca um fundo emotivo, e aí você escreva lá, menos doutrina e mais Jesus na nossa vida. Escreva isso e compartilhe. Eu garanto que você vai ganhar muitos compartilhamentos, várias pessoas vão comentar que é mesmo isso, menos doutrina e mais Jesus, e por aí vai. Só que essa é uma imagem falsa de um teor mentiroso. Porque cristianismo bíblico não existe sem doutrina. Essa palavra que muitos têm, inclusive, tentado alterar o seu significado, ela quer dizer unicamente ensino. As pessoas aqui ficaram maravilhadas com aquilo que Jesus ensinou nesse seu maravilhoso sermão. A reação que temos aqui relatada nos mostra que Jesus possui um ensino que é superior a tudo aquilo que aquelas pessoas já haviam sido expostas. É tão superior que levou essas pessoas a uma situação de êxtase. E para tentar trazer essa realidade impressionante para nós hoje, eu vou alistar agora como o ensino de Jesus é superior a qualquer outro ensino em pelo menos 3 aspectos. Isso é uma realidade tanto para aquela época como continua sendo para nós hoje. O ensino de Jesus, ele é superior moralmente. Será que alguém ainda tem alguma dúvida disso? Quem que ensina? Qual doutrina por aí que anda ensinando que plenamente felizes são os pobres de espírito? Quem que ensina que plenamente felizes são aqueles que sofrem com o pecado? São aqueles que são mansos, são os misericordiosos, os pacificadores. Onde você encontra alguém ensinando que você sofrerá perseguição se resolver seguir determinada doutrina? Que você vai ser perseguido se tornar um de nós? Tem algum guru espiritual falando isso? E ainda mais, ele diz que se isso acontecer, se você vir realmente a sofrer perseguição por causa das suas doutrinas, do seu ensino, então você tem que se considerar plenamente feliz. E ainda mais, ele vai dizer, e ore por aqueles que te perseguem. Quem que ensina por aí que se eu tiver ira no meu coração contra alguma pessoa, você deve se considerar como um homicida? Porque desejar o mal do outro é a mesma coisa que matar essa pessoa no seu coração. Que doutrina que diz que você deve se reconciliar com seu irmão antes de vir adorar a Deus? Qual o ensino que fala que você é um adúltero se você apenas olhar para outra pessoa com o coração impuro? Foi isso que Jesus ensinou no seu sermão. E eu estou falando aqui 10% do ensino de Cristo aqui nesse Sermão do Monte. Esse é um ensino que choca a nossa própria moralidade
e a moralidade da sociedade que vivemos. Neste campo, no campo da moralidade e doutrina cristã, ela é infinitamente superior a qualquer outra doutrina deste mundo. Mas ela não é superior porque ela traz uma lista de regras externas que precisam ser observadas. Mas a doutrina de Cristo é superior moralmente porque trata o problema na fonte. Trata de onde procedem os desejos pecaminosos. A doutrina de Cristo lida com o coração e não com a aparência. Além de superior moralmente, o ensino de Cristo é superior porque nos leva à escravidão. A doutrina de Jesus nos convoca a reconhecê-lo como Senhor. E isso, num primeiro momento, parece estranho. Pode parecer até assustador. Como assim? Eu não vou ser escravo de ninguém. Que história é essa? Eu sou uma pessoa livre. Como que ele pode sugerir que eu venha ser escravo dele? Só que esse é um ensino grandioso. Nós, seres humanos, nos consideramos livres, mas nós não somos livres em nada. Nós nascemos já escravos, porém, escravos do pecado. Cristo vem e nos oferece outro tipo de escravidão. Só que ele nos oferece uma escravidão que vem por meio da liberdade. Ele primeiro abre os nossos olhos para a realidade do pecado. Ele nos liberta do pecado. E aí então, quando reconhecemos a liberdade que Cristo nos proporcionou, nós mesmos nos entregamos voluntariamente ao nosso Senhor. Em João 8,34, Jesus vai dizer aos fariseus incrédulos: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E aí também podemos citar Romanos 6, que é uma aula sobre esse assunto. E eu vou ler só os versículos 17 e 18, que trata bem do ponto aqui em questão. O apóstolo Paulo diz: graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a esse ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão e do pecado e se tornaram escravos da justiça. A consequência desse aparente paradoxo entre liberdade e escravidão é o terceiro motivo pelo qual o ensino de Cristo é superior. O ensino de Cristo é superior porque nos leva à salvação. Houve um determinado momento em que Jesus começou a sofrer rejeição dessa mesma multidão que hoje está aqui maravilhada, extasiada. E neste momento da rejeição, ele olha os 12 apóstolos e ele pede se eles também abandonariam a ele. E a resposta de Simão Pedro foi: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Não importa, irmãos, o quão bem desenvolvido é determinada doutrina, o quão intelectualmente superior seja determinada religião. Não importa quantas pessoas estão seguindo aquele caminho. Se esse caminho não conduz as pessoas a Deus, e consequentemente não conduz à salvação, ele não serve para absolutamente nada. Não importa o quanto de conhecimento você possui. Não importa quantos livros você já leu. Não importa quantas opiniões profundas intelectualmente você tem a dar para cada assunto da vida. Se esse conhecimento não serve para te salvar naquele dia, ele não serve para nada. Talvez ele sirva só para te afastar cada vez mais do verdadeiro Salvador. O conhecimento, ele deve ser buscado para nos levar a Cristo. E por consequência, vai nos levar à salvação. A doutrina de Jesus deixou as multidões maravilhadas porque ela é superior a qualquer outra doutrina. Ela é superior porque ela aponta o único caminho seguro
até Deus, o nosso Criador. E eu gostaria de fazer só uma aplicação prática sobre esse ponto que eu acho pertinente em relação ao nosso contexto atual. Essa reação das pessoas aqui no texto, você imagina como saíram essas pessoas fora de si, extasiadas, Ela pode nos lembrar um pouco das reações que alguns círculos evangélicos modernos também possuem. Pessoas fora de si, pessoas extasiadas, maravilhadas, fora dos seus sentidos normais. Mas qual a diferença fundamental que há da multidão que estava aos pés do Senhor aqui no Sermão do Monte para as pessoas que frequentam esses tipos de igreja, que valorizam tanto essas experiências que tiram as pessoas de si? O que há de diferente, nesses lugares para aquilo que aconteceu aqui no sermão? A diferença, irmãos, está no motivo pelo qual motivou esse estado de êxtase. No texto bíblico, as pessoas ficaram maravilhadas com a doutrina, com o ensino contido nas palavras de Cristo. Elas não ficaram fora de si por conta de uma atmosfera emocional que foi criada para isso. Elas não ficaram assim por conta de experiências pessoais que cada um ali tiveram. Elas não ficaram assim porque tiveram uma suposta força sobrenatural que tomou conta dos seus corpos. Mas elas ficaram assim porque perceberam o ensino superior que Jesus estava entregando a elas. Um ensino que possui como centro uma cruz, que possui como centro a missão do servo sofredor, que possui como centro o sangue derramado do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que nós sejamos sim levados a um estado de êxtase, que sejamos sim tirados dos nossos sentidos normais, mas que isso seja feito por meio da palavra de Deus, que ela venha consumir o nosso coração com suas verdades, nos confrontando do nosso pecado, nos convencendo dele e nos conduzindo a Cristo, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Então, em primeiro lugar, a autoridade do Messias é demonstrada por meio do seu ensino, que é extremamente superior a qualquer doutrina. Em segundo lugar, a autoridade do Messias é demonstrada por meio do seu caráter superior. Versos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Por que elas ficaram assim? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. A autoridade de Jesus era diferente. Era diferente da autoridade dos escribas. Os escribas aqui, irmãos, são os mestres da lei. Aqueles homens que interpretavam a lei para o povo. Jesus era diferente. A sua autoridade era diferente desses homens. Jesus era diferente em diversos sentidos. Os mestres da lei, eles ofereciam as suas regras de interpretação. Eles mostravam o texto e aí davam as suas regras. Daí eles falavam com base na autoridade de outros intérpretes. E eles usavam, aquele mais antigo interpretou assim, assado. Mas Jesus, ele falava na primeira pessoa. Ele falava com base na sua própria autoridade. Nunca havia sido visto algo assim. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Ouvistes o que fora dito pelos antigos? Eu, porém, vos digo, dizia Jesus. Não penseis que vim para revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Tentem olhar para essas palavras, irmãos, não com os olhos do Novo Testamento. Procurem pensar um pouquinho com a mentalidade do judeu daquele momento. A grande maioria dessas pessoas que estavam ali no monte, elas consideravam Jesus um profeta, um mestre, um professor da lei, como outros já tinham surgido. Alguns pensavam que Jesus fosse aquele líder político e militar que traria libertação a Israel. Mas aí vem Jesus
e diz para eles todos ali que a lei e os profetas, ou seja, que o texto sagrado do Antigo Testamento tem o seu cumprimento nele mesmo. Não foi por acaso que as pessoas saíram dali atordoadas. Nunca nenhum escriba se atreveu a falar algo assim. Seria Jesus um louco? Porque um homem em sã consciência jamais diria algo assim. O texto querido do judeu, o Antigo Testamento, ele está lhe dizendo, olha, se cumpriu em mim, eu vim para cumprir tudo que está escrito. Só que se Jesus fosse realmente um homem louco, ele se comportaria como um homem louco. E ninguém daria ouvidos a um maluco que estava ali falando apenas bobagens. Mas o que Jesus tinha então de tão diferente? Que falou coisas tão fortes, mas deixou as pessoas ao ponto de saírem de lá fora de si. Jesus falava completamente fora da normalidade. Não eram palavras que se escutavam a todo momento. Era um ensino extremamente superior. E Jesus deixava as pessoas ainda mais pensativas sobre isso, porque ele confirmava as suas palavras por meio de um caráter superior. O discurso de Jesus era diferente no conteúdo. Seu ensino era superior aos ensinos dos escribas. A sua pregação era relevante, era envolvente, era contundente, era impactante. Ela confrontava as pessoas ali. A sua pregação deixava muitos incomodados. Mas não era só o conteúdo que era diferente. Jesus possuía frutos na sua vida que autenticavam o seu discurso. Jesus era diferente dos falsos profetas, era diferente de qualquer um dos líderes religiosos que agiam como pessoas superiores aos demais. Aqueles líderes que eram orgulhosos, que desfilavam a sua posição de autoridade, que faziam questão de parecer superior na aparência diante dos outros. Mas Jesus não era assim. Jesus falava com amor, com ternura, como alguém que se preocupa com o bem-estar das pessoas, que se preocupa com o destino eterno delas. Eram palavras repletas de compaixão. A autoridade do Messias era demonstrada por meio do seu caráter superior. Jesus era diferente dos mestres da lei. A sua conduta era diferente. A sua firmeza moral era diferente. Os seus frutos de amor autenticavam com grande impacto as suas palavras. E nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, como igreja local, nós devemos ser proclamadores desse ensino superior, porque é apenas o cristianismo que é portador da mensagem de salvação verdadeira. Mas além disso, irmãos, os cristãos, eles devem ser portadores do caráter do seu Senhor. Jesus acabou de falar no seu sermão que os seus discípulos, eles são o sal e a luz deste mundo. Ou seja, o seu discípulo é diferente de todo o resto. Qual é a diferença? O caráter. E devo lembrá-los que Jesus, ele não coloca essa conduta como algo opcional na vida do cristão. Jesus diz que os seus seguidores, eles são assim. Se o nosso país tivesse realmente 80% de cristãos, como alegam as pesquisas, nós viveríamos uma realidade social completamente diferente. Cadê a diferença? No caráter superior dos evangelhos. Parece que a única diferença do crente para o descrente hoje é a sua confissão de fé. É o fato dele ter aceitado Jesus uma vez na vida. Mas se você vai para a prática, para a vida, ela não apresenta nenhuma grande mudança. Buscam as mesmas coisas que qualquer pessoa busca.
pensam da mesma maneira que o mundo pensa. Não é por acaso que muitos se dizem cristãos, mas não enfrentam nenhum tipo de conflito nas suas vidas. Isso ocorre, irmãos, porque muitos do que confessam Cristo com a boca estão, na verdade, imersos no caráter do mundo e não no caráter de Cristo. O que nós precisamos entender para promover essa mudança que contamina toda a cultura é que nós devemos carregar o caráter de Cristo em nossas vidas. Nós não deveremos buscar uma revolução religiosa. Nós não estamos falando de você agora ter uma nova religião e defender essa sua religião como se fosse a bandeira de um time de futebol. Não significa ter só uma maneira diferente de falar, palavras características daquele grupo. Não significa ter uma rotina no domingo diferente. A verdadeira fé cristã tem como objetivo impactar o mundo com o ensino de Cristo, que é o Evangelho, mas também com o caráter de Cristo. A conduta autenticando a mensagem. Foi isso que os cristãos do primeiro século, que ganharam o mundo do seu tempo, fizeram. Revolucionaram o mundo por meio de uma mensagem de salvação, mas essa mensagem obteve tanto impacto porque eles carregavam consigo uma postura diferente de tudo aquilo que existia. Os crentes do primeiro século morriam por Cristo. Eles não negociavam seus princípios. Eles não buscavam as mesmas coisas que as outras pessoas buscavam. Lembre-se, irmãos, a geração posterior aos apóstolos não ganhou o mundo por meio de cruzadas evangelísticas, por meio de marchas para Jesus, por meio de culto de prosperidade e cura. Eles ganharam o mundo resistindo às perseguições e indo até o fim para manter inabalável o caráter superior do seu Salvador nas suas próprias vidas. Se nós queremos impactar a nossa geração, se você quer impactar a sua família, impactar essa sociedade, se nós quisermos deixar uma semente para o futuro, nós precisamos lutar pelo Evangelho e lutar para manter o caráter superior de Cristo em nós. Nós temos que fazer diferente, enfrentar o que quer que seja, para trazer glórias a Deus. Nós devemos parar de querer agradar todo mundo, ou de querer fugir do confronto. Nós precisamos ir até o fim, independente do custo que isso nos traga. Se somos cristãos, vamos com Cristo até o fim. Pegue a sua cruz e me siga. Mas para isso nós precisamos nos empenhar. Em que sentido? Buscar estar cheios da palavra de Deus. Nós precisamos nos debruçar em aprender. Nós precisamos limpar nossa mente com diversos pressupostos errados que nós carregamos da época em que vivíamos no engano. E precisamos, acima de tudo, orar muito. Orar muito, muito joelho, para que Deus faça de nós portadores do seu ensino superior, mas também do seu caráter superior. Eu oro, irmãos, age por meio de nós, Senhor, mas age apesar de nós mesmos. Deus inicia uma revolução, um novo avivamento, mas que ele ocorra por meio de pessoas que amam a palavra e que vivem de acordo com ela. Em primeiro lugar, a autoridade do Messias é demonstrada por meio do seu ensino superior. Em segundo lugar, a autoridade do Messias é demonstrada por meio do seu caráter superior. E por fim, a autoridade de Jesus é demonstrada por meio da sua origem superior. Quem é esse que diz: eu, porém, vos digo? De onde vem a sua autoridade ao ponto de ele renegar o que os antigos ensinaram? Quem ele acha que é para ignorar toda uma escola de pensamento que foi construída ao longo dos séculos?
Quem é esse que afirma de maneira enfática que naquele dia estará sobre ele a decisão de quem entra e de quem é expulso do reino dos céus? Quem é esse que chama de prudente o homem que ouve as suas próprias palavras e as pratica, e chama de insensato aquele que não faz isso? De onde vem essa autoridade para ele dizer tantas coisas assim? Da sua doutrina superior? Sim, isso é um fato. Do seu caráter superior? Também. Autenticou a mensagem, mas falta uma informação final. Algo que coloque um peso maior e que acabe com qualquer argumento que a gente possa ter em questionar sua autoridade. E nós encontramos esse argumento final na origem desse Jesus. Jesus possui uma origem superior. A sua origem nos mostra que ele só pode ser o próprio Messias prometido lá em Gênesis 3,15, o Redentor, o Salvador dos homens. Mateus, ele tem apresentado ao longo do seu evangelho essa informação. Ele iniciou lá no capítulo 1, mostrando pela genealogia de Jesus que ele era o filho de Davi, aquele que se assentará no seu trono eterno, conforme Deus havia prometido na aliança davídica. No capítulo 2, Mateus nos mostra que o nascimento de Jesus e os eventos em torno do seu nascimento são um cumprimento de profecias sobre a vinda do Messias prometido a Israel. No batismo de Jesus, no capítulo 3, Mateus narra que o próprio Deus deu testemunho sobre Cristo, dizendo claramente: "Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo." Depois do batismo, da tentação no deserto, Jesus iniciou o seu ministério público, realizando muitos milagres. Na sequência, ele passou então a ensinar, deixando as pessoas maravilhadas com seu ensino superior, com seu caráter superior, mas também com sua origem superior. Esse último ponto, irmãos, sobre a origem de Jesus, que comprova de maneira definitiva a autoridade de Cristo, vai se tornando cada vez mais visível ao longo do seu ministério terreno. Ao ponto de, por diversas vezes, os fariseus tentarem tirar a vida de Jesus, acusando-o de blasfêmia. Existe um texto bem marcante sobre isso, lá em João 10, 22 a 33. Eu vou ler aqui para vocês. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: "Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente." Jesus respondeu: "Eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um." Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: Por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar?" E eles responderam: "Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus." Isso nos mostra que Jesus não é apenas um homem, um mestre com um ensino diferente. Jesus não é só um homem com um caráter diferente. Ele possui uma origem completamente diferente. Seu nascimento foi diferente de todo outro nascimento. Foi um nascimento sobrenatural. Nasceu de uma mulher virgem. Jesus é superior na sua origem eterna. É o próprio Deus encarnado, único em seu nascimento e único em sua natureza. É o Deus homem, perfeito Deus e perfeito homem. Conforme diz Colossenses 1, 15 e 16, o Filho é a imagem do Deus invisível,
e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus possui toda a autoridade, porque a sua origem é superior. Jesus é supremo sobre toda a criação. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Diante dessa origem superior, quais as consequências disso para a minha vida? Quais as consequências dessa autoridade para a sua vida? E eu digo, as consequências são muitas. E sobre isso alguém poderia dizer, mas eu nem acredito que esse Jesus tenha nascido. Que consequência vai trazer para mim? E sim, eu digo que há consequências. Porque a origem superior de Jesus traz consequências, inclusive para aqueles que o rejeitam. Quando alguém é colocado em posição de autoridade, isso independe da nossa disposição em se submeter a ele. Nós estamos vivenciando isso nesse exato momento no nosso país. Quantas pessoas você escuta dizendo que não aceitam o atual presidente, que ele não os representa? Mas o fato de falarem isso altera ou macula a autoridade que esse homem agora tem como presidente? Não. Ele continua sendo presidente, inclusive das pessoas que o rejeitam. Se Cristo foi alçado à mais alta posição de autoridade, isso independe da sua crença ou não nisso. Repare o que diz Filipenses 2, 9 e 11. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. A consequência da autoridade de Cristo, uma autoridade que é superior a qualquer autoridade terrena e humana, é que todos se submeterão a essa autoridade. Não depende de crença, não depende de vontade, não depende de eleição por meio de voto popular. Cristo já foi elevado ao mais alto lugar. E um dia, mesmo aqueles que se recusarem, terão seus joelhos dobrados diante desse rei no seu reino. Nossa, mas que pesado é isso, né, irmãos? Como que Deus pode se colocar assim diante das pessoas, obrigando elas a se submeterem a Ele? Deus faz isso porque é o seu direito como Criador e como proprietário de tudo e de todos. Ele não precisa nos consultar para nada. Ele não precisa ser eleito numa eleição popular. Ele não precisa da autorização de ninguém para colocar em prática os seus estatutos e seus decretos. Mas Deus, em amor, enviou o seu próprio Filho para nos ensinar, para revelar Deus na plenitude, para nos alertar sobre todas essas coisas. E amorosamente Ele nos apresenta um caminho de salvação em suas palavras. Portanto, considere as palavras de Jesus. Veja a oferta generosa de amor que Ele nos apresenta. Cristo nos oferece o seu reino. As suas promessas para esse reino são maravilhosas. Vida em abundância. O fim do pecado e das suas consequências. O fim das misérias. O fim das doenças. E Ele oferece tudo isso de graça. Basta crer no Filho e na sua obra redentora. Como alguém ainda pode recusar tamanha oferta? As pessoas recusam porque elas permanecem em rebelião contra o seu Criador. As pessoas recusam porque querem ocupar o lugar que é dele. Elas querem estar no trono da sua própria vida. As pessoas querem ser elas mesmas a autoridade final nas suas decisões. Elas não aceitam se submeter a ninguém. Elas estão em constante rebelião. Mas no fim, até mesmo essas pessoas
terão seus joelhos dobrados e serão condenadas com base na autoridade de Cristo. E essa é uma condenação injusta? A palavra de Deus nos diz, e a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. A luz de Deus, o amor veio a este mundo. O Filho generoso, misericordioso veio, iluminou esse mundo com o seu ensino superior, com a sua doutrina superior, com o grande milagre que é o próprio Deus se fez carne entre nós. Mas o mundo amou mais as trevas. Rejeitaram a luz. Recapitulando, irmãos, em primeiro lugar, a autoridade do Messias é demonstrada por meio do seu ensino superior. Em segundo lugar, a autoridade do Messias é demonstrada por meio do seu caráter superior. E por fim, a autoridade de Jesus é definitivamente confirmada por meio da sua origem superior. Na sequência do Evangelho de Mateus, na próxima sessão que nós vamos entrar, Mateus ele vai reforçar ainda mais a autoridade de Jesus por meio de uma lista de sinais e milagres, obras incríveis que Jesus fez aqui neste mundo, que demonstram de maneira visível que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. E por que a autoridade de Cristo é tão importante na visão de Mateus, que organizou isso de uma maneira coerente e lógica, para que a gente entenda por que é necessário que a autoridade de Jesus seja tão clara para todos nós? Porque nós nunca entenderemos as Escrituras. Nós nunca buscaremos colocar em prática as palavras de Cristo, se não reconhecermos e não estivermos debaixo da sua autoridade de maneira voluntária. Em um momento, no exato momento em que reconhecermos isso, aí esse livro deixa de ser só um livro antigo. Quando reconhecemos Cristo como autoridade, esse livro passa a ser a verdadeira, inerrante, perfeita e maravilhosa palavra de Deus para nós. Se isto já é real na sua vida, agradeça a Deus todos os dias pela sua imensa misericórdia, o seu imenso amor que abriu os seus olhos, um amor que teve efeito antes da fundação do mundo. Porém, se isso não é claro para você ainda, se Cristo não é autoridade para você, talvez falte apenas reconhecer o óbvio. Existe um Criador. Existe alguém acima de você que fez todas as coisas. E se existe um Criador, então, como dono, ele tem autoridade sobre tudo aquilo que ele criou, incluindo você mesmo. Busque conhecer esse Criador mais. Busque conhecer esse Criador por meio deste livro. E prove, irmãos, todo o seu amor, que mesmo ainda em pecado, proporcionou redenção por meio da cruz e do sofrimento daquele que possui toda a autoridade nos céus e na terra. Vamos orar.